Bom dia. Bom dia a todos, bom dia a todas. Com muita alegria, sempre que a gente dá as boas-vindas e iniciamos aqui os trabalhos desses 3 dias que vão se suceder aqui na jornada. Eu vou começar agradecendo muitíssimo ao nosso anfitrião, o professor Sérgio, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, que aqui representa, já estamos considerando essa delegação feita por reitor Amaro Lins, a quem a gente, portanto, agradece a oportunidade de nos receber para essa atividade nessa casa, nesse auditório que tem muita tradição em fazer isso. Eu estava lembrando, inclusive, professor Sérgio, que o primeiro congresso de iniciação científica que eu, como professor, participei aqui foi em 1996, o segundo ou terceiro comigo, então foi exatamente nessa sala. Eu preciso registrar, além disso, alguns agradecimentos muito especiais à professora Tereza Magalhães, que nos ajudou muito com a organização do evento, e à professora Fernanda Pimentel, que aceitou essa incumbência árida de nos dirigir os trabalhos de avaliação. Vocês sabem que são muitos trabalhos, a gente vai falar disso. Fala agora ou fala depois? Posso falar agora? Então, não, fala daqui a pouco. Eu antes vou, feitos esses registros imediatos, eu vou passar a palavra ao professor Sérgio, para que ele se pronuncie aqui e diga como é que ele viu o fato de estarmos aqui invadindo a casa dele. Obrigado. Vou ser muito breve, mas algumas palavras precisam ser ditas. Primeiro, esse tipo da evasão benéfica, que é muito bem-vindo. E segundo, eu como diretor deste centro, e creio que o pensamento também da universidade é este, é que essa casa, esses auditórios da universidade, é exatamente para abrigar, acolher pessoas que estão preocupadas com o desenvolvimento da ciência, com a pesquisa, com a extensão e com o ensino. E o trabalho que vem sendo desenvolvido, esse programa de iniciação científica, eu acho que é fundamental, não somente para o Estado, que a FACEL tem um papel muito relevante disso, junto com a Secretaria, mas é relevante para o nosso país. É reconhecido por todos que o nosso país precisa ter um desenvolvimento mais acelerado no seu processo de crescimento científico, no seu processo de inovação tecnológica, etc. E isso é uma condição sine qua non para que a gente tenha realmente condições de alcançar um patamar de desenvolvimento mais adequado e compatível com os potenciais que nós temos no nosso país. Mas o que me encanta e muito especial, que eu acho que é uma grandeza, o professor Arnaldo, o professor Renato está presente, aqui, mas o que me sensibiliza particularmente é o fato de ser um encontro de jovens cientistas, né, à base de moças, que é fundamental, né, para o futuro, o presente e o futuro. Né. Então eu vejo muita alegria, muita, digamos, esperança de que é na mão de vocês que está o futuro da ciência do Brasil. Eu acho que estará em boas mãos, tenho certeza disso. E sucesso nesse evento. Obrigado. Bom, então, eu preciso fazer aqui uma pequena colinha para fazer alguns registros. Um deles, que talvez vocês não se deem muito conta, e sobre o que falaria com muito mais pertinência com o professor Arnaldo Gama, que é o diretor científico da FACEL, é uma referência à própria ideia desse programa de iniciação científica. Isso, na dimensão que isso tem enquanto programa no país inteiro, né, por iniciativa como já foi mencionado do CNPq há mais de 20 anos atrás, nessa dimensão, essa é um programa sem equivalente no mundo inteiro. Né? Essa ideia de, mediante um programa coordenado, construído sobre alguns conceitos básicos e unificadores. Por exemplo, o fato de que
ele se inicia por uma seleção de candidaturas baseadas em projetos. Segundo, ele dura um ano sob a orientação de um pesquisador experiente. Terceiro, que ele se faz acompanhar, como deve ser, da apresentação de relatórios e, ao final daquele período, por uma sessão de comunicação num verdadeiro evento científico, que é disso que estamos tratando aqui. Com essa formatação, o programa nessas dimensões é uma vitoriosa criação brasileira. E isso é um fato que a gente precisa aprender a comemorar e a dar a sua justa significação e dimensão. O programa da FACEP, como vocês sabem, ele difere talvez de outros programas, como por exemplo o da própria UFPR, não tanto pela dimensão. Neste caso, o programa da FACEP atualmente são, minha colinha me informa, 377 bolsistas, e esse é quase o número de trabalhos que vamos ter apresentados aqui nesses 3 dias, porque há uns poucos bolsistas do programa que, pelo fato de serem, por exemplo, de Petrolina, apresentam seus trabalhos em outras jornadas de iniciação promovidas por outras instituições, por uma questão de comodidade. Mas, se não pelo tamanho, o programa de iniciação da FACEP se distingue dos demais por uma característica muito interessante e muito rica, que é a diversidade de instituições que participam dela. Participam do programa da FACEP pesquisadores e alunos de iniciação do conjunto, da totalidade das instituições de pesquisa do Estado, tanto das universidades federais, estaduais, a UPR, a UFPR, a Univasf, a Rural do Pernambuco, como das instituições autônomas ou separadas do centro de pesquisa, como são, por exemplo, o EMOC, o Hemocentro do Pernambuco, ou o IPA, que é o Instituto de Pesquisa Agropecuária, como voltou a ser denominado mais recentemente, ou ainda, não sei se dessa vez, mas historicamente é o caso, do Laboratório Farmacêutico de Pernambuco, ou ainda dos Institutos Federais de Ciência, Educação e Tecnologia, como passaram a ser chamados os CFPs. Devo ter esquecido certamente algum, por exemplo, da Andréa Embarba, e assim sucessivamente, mas há, portanto, aqui uma diversidade de instituições muito grande e muito rica, que proporciona, portanto, eu espero, uma troca muito bacana, muito legal. Eu, dito isso, preciso lembrar que nós estamos organizados em 3 dias de trabalho muito intensos, são 36 sessões de apresentações de trabalho, cada uma delas com mais de 10 trabalhos a serem apresentados, portanto é uma coisa que nós precisamos ser muito atentos a garantir o desenrolar disso, e isso em 9 salas de apresentações diferentes. Então é um evento de uma dimensão muito considerável, e eu espero que para vocês todos essa, que é certamente para muitos de vocês a primeira experiência de participação de um evento como esse, de comunicação de trabalhos científicos, seja uma oportunidade muito proveitosa de não só exercitar a apresentação daquilo que vocês andaram trabalhando ao longo deste último ano, mas também dar-se a possibilidade de se interessar pelo vizinho, por aquilo que outros, em áreas às vezes bastante diversas, produzem. E um registro também que, além do trabalho dos alunos, temos 3 convidados muito especiais que muito gentilmente nos honram em aceitar dar conferências. São 3 pesquisadores muito destacados de Pernambuco. A professora Helen Cury, que está aqui, vai começar isso já, a primeira delas. Depois, salvo engano, tem uma outra amanhã, feita a ser promovida pelo professor Pavão, e na sexta-feira, uma última, a do professor Pavão, como não poderia deixar de ser, porta sobre a química. Estamos no Ano Internacional da Química,
E uma das razões pelas quais estamos no Ano Internacional da Química é o objeto da palestra da professora Helen Huber, que vai falar sobre a nossa patrona, não sei, como é que a gente vai ser? A jornada deste ano, ela é dedicada, ela é uma homenagem a Marie Curie, que é essa notável pesquisadora da Química, e o fato de que ela recebeu o prêmio dela há 100 anos atrás está sendo agora comemorado pela institucionalização desse Ano Internacional da Química. Portanto, a terceira conferência na sexta-feira é da doutora Giovanna Machado, que vai explorar ainda um outro viés nessa mesma direção, que é uma conferência sobre a mulher na ciência. E pensando nisso, agora eu fiquei envergonhado, porque era razoável que, se o tema é esse, nós tivéssemos feito uma estatística sobre quantos dos trabalhos dessa, não é, que são apresentados por mulheres. Eu vou confessar aqui que eu não tenho estímulo, mas visivelmente eu acho que elas são maioria. E, bom, eu acho que era o que eu precisava dizer, salvo engano. Claro, obrigado. E, como também já mencionamos rapidamente, eu preciso lembrar que, como resultado desse trabalho muito demandante de avaliação dos trabalhos que vão ser apresentados aqui, né, a gente faz um esforço para tentar destacar alguns deles. Né? Isso deve ser bem compreendido, senão não significa em absoluto que, por exemplo, não ter sido premiado, isso tem uma importância pequena, porque é difícil mesmo a gente destacar ele e não o seu vizinho. Isso precisa ter uma compreensão assim, relativa. Mas o fato é que a gente quer, a título do espírito do próprio programa, fazer da premiação uma maneira de proporcionar a alguns dos estudantes que então terminam essa jornada a possibilidade de participar, de crescer na sua carreira de pesquisador, espera-se, né? Participando de um congresso científico da sua escolha em algum dos meses pela frente. Então, como já se disse antes, a gente está, este ano, premiando 8 trabalhos, sendo 2 de cada uma das 4 grandes áreas do conhecimento, que são, vejam, ciências exatas e engenharias, né? Ciências biológicas e da saúde, ciências humanas e sociais e ciências agrárias. Então, para cada uma dessas 4 grandes áreas, 2 prêmios. E o prêmio da FACEP tem uma tradição e uma denominação que é esta. O prêmio se chama Prêmio Ricardo Ferreira, em homenagem ao professor Ricardo Ferreira, que tem uma contribuição extraordinária para a ciência brasileira e interamericana, e nós estamos sempre muito honrados pelo fato de que nosso prêmio tem essa boa atriz sobre a qual se baseia. Mais alguma coisa? Então, sendo assim, eu devolvo a palavra ao nosso mestre de cerimônias para que ele conclua esta cerimônia. Obrigado. Convidamos a todos que nesse momento a mesa será desfeita e iniciaremos as atividades com as palestras de abertura do evento.